Fundo imobiliário hedge fund. Afinal de contas, o que é um fundo imobiliário hedge fund e o que é um fundo imobiliário hedge fund raiz? Bem, no vídeo anterior eu falei para vocês, explicando que eu tive no Hedging Day, um evento promovido pela Hedge, trouxe todos os dados e panoramas econômicos que nós tivemos lá, que o Stuberg apresentou, que o time da Hedge apresentou, e eu disse, eu saí dali e fui até a Canuma, que é gestora do CCME 11. A mais ou menos uns 600 metros na Faria Lima, então saí de um lado, fui no outro, fui para uma reunião lá. E eu sempre gosto muito dessas reuniões, porque permite nós apertarmos a mão do gestor, olhar nos olhos dele, conversar com ele. Acho que esse é o grande diferencial de um analista para um investidor, você conseguir ter esses momentos. E aí eu disse para vocês, olha, eu vou trazer tudo que eu conversei lá, tudo que eu tive de sensação de lá e um pouquinho do que é o CCME, o Canuma, e até falando um pouquinho do ativo que eles investem, porque eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente e me hospedei nele. Mas vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre o que é o CCME. Então, o CCME é um fundo que eles chamam de multi-estratégia, o que o mercado decidiu chamar de hedging fund. Algo que antes nós conhecíamos como FOF. O que acontece? Os FOFs eram fundos imobiliários que investem em outros FIs. Depois nós começamos a ter alguns FOFs um pouco mais híbridos, investiam em FIs e investiam em CRIs. Aí começaram a surgir os chamados hedging funds. Ele pode investir em qualquer coisa. Pode investir em FI, em CRI, em imóvel, em ações, ele pode investir em qualquer coisa. Mas os que estavam surgindo, eles estavam nada mais sendo do que um FOF que investe em CRI, porque eles investiam em FI e investiam em CRI, quando não eram só um veículo que investia em CRI com um pouquinho de FI. E até dizia, isso é um FOF gourmetizado, porque pegaram lá um nome de marketing, jogaram, os investidores adoraram, começaram a comprar, mas nós não víamos muitas diferenças entre eles. Mas começaram a surgir, mais recentemente, alguns hedging funds mais raiz, mas nem todos ainda exploram todas as atividades. Então, por exemplo, você pega o RINV, que é recentemente, que eu já tive a oportunidade de dizer para vocês como eu gosto do RINV, ele investe em CRI, ele investe em FI, ele investe em ações, mas ele não investe em imóveis. O da Quineia, a mesma coisa, mas tem ali já algum indicativo de que vai investir. O da RBR investe em imóveis de forma indireta. O da Canuma não. O da Canuma é o único caso que nós temos que investe em todas as classes, FI, CRI, imóveis e ações, tudo ao mesmo tempo e tudo dentro do fundo. E eu acho muito interessante. Quando você pega o relatório gerencial do fundo, ele inclusive dá alguns pontos. Ele diz o seguinte, olha, o investimento em imóveis diretamente ele vai ficar entre 20% e 40%, ou seja, nunca vai ser zero. Em crédito estruturado, ou seja, em CRI, entre 30% e 60%, em FIs listados ou não, entre 10% e 25%, em ações de 0 a 10%, ou seja, ações é o único que eles podem ficar totalmente de fora. E aí quando você pega lá no portfólio atual, você vai ter que atualmente 48% da carteira é CRI, 34% é ativo direto, 13% são FIs e 5% são ações. E o que eu gosto muito dessa estratégia? Porque ela dá liberdade para o gestor. Olha, agora está num bom momento de comprar FI. E essa é a reunião, inclusive, que eu tive com o gestor lá. Eu já tinha tido a oportunidade de conversar, tanto com o Marcelo, que é o gestor do fundo com quem eu fui conversar, tive a oportunidade de conversar com ele na época que ele ainda estava na Brookfield, então antes mesmo de ele criar a Canuma, lá em 2020. Já tinha tido a oportunidade de conversar com o Felipe, que toca também o fundo, Felipe Vaz, já na época que ele era não bem meu concorrente, meu colega de análise lá no Santander, depois também na Canuma em eventos, mas foi a primeira vez que eu fui fisicamente na Canuma. E aí todos eles sempre insistem muito, o Marcelo insiste muito nisso, olha, eu quero liberdade para fazer o que é melhor. Poxa, fundo de shopping está mais barato do que comprar um shopping diretamente? Vou comprar um fundo de shopping. Comprar ações de shopping está mais barato que comprar um fundo de shopping? Bem, eu vou comprar mais ações, mas eu não posso comprar muito, porque eu tenho um instrumento que é um instrumento de pagamento de renda. Se eu comprar muito, eu prejudico demais a minha renda. Não, fundo imobiliário de shopping ficou caro, ações ficaram caras. Eu tenho a oportunidade de comprar, de repente, um ativo físico a um bom preço, melhor do que esses ativos que eu estou vendo, eu vou comprar esse ativo físico. Então, eu tenho liberdade para fazer o que quiser. Os hedging funds nada mais são
do que isso. E aí, quando você vai na gestora, qual que é a vantagem, né? Bem, primeiro que você tem uma conversa mais descontraída, então você conhece um pouco de forma diferente o gestor e eles mostram o dia a dia deles, então mostram todos os modelos que eles fazem para analisar todos os fundos imobiliários. Foi realmente muito interessante poder conhecer. Você conhece o analista que faz análise dos fundos imobiliários, você conhece quem cuida dos imóveis presencialmente e você tem aquela conversa olho no olho. A conversa olho no olho é a melhor de todas. Eu adorei. Então, como eu falei para vocês, já tinha tido a oportunidade de conversar com o Marcelo outras vezes, com o Felipe outras vezes, mas essa conversa olho no olho, realmente eu saí bem surpreso de lá, positivamente falando. Então, gostei bastante. E aí, no dia anterior, eu me hospedei no Casa. Já contei aqui no YouTube, tem um vídeo aqui, eu mostrando, né, o que é o empreendimento e tudo mais. Então, o Casa é um dos poucos empreendimentos residenciais que nós temos em fundos imobiliários para long stay, ou seja, aluguéis de longa duração. Então, foi um investimento muito bem feito que eles fizeram. Pagaram um preço muito adequado no ativo e hoje eles têm um cap rate muito bom. E agora eles estão comprando um pedacinho do Jardim Sul, 10% do shopping Jardim Sul. Ou seja, eles têm esse foco muito forte no investimento realmente como um hedge fund deve ser. Então, um hedge fund ele deve ser um instrumento que vai navegar nos vários investimentos que nós temos. Como ele tem um pouco dessa característica, ele se diferencia um pouco do FOF. Então, aquela ideia do valor patrimonial como absoluto, eu posso dar uma relativizada, mas não muito, gente. Cuidado, porque ele ainda é um instrumento meio líquido. Então, ele investe em FIIs, ele investe em CRIs. E aí, esse tipo de investimento, eu gosto de dizer que o valor patrimonial é algo bastante absoluto, bastante concreto. Então, quando nós passamos a pagar prêmios muito acima do valor patrimonial, eu tenho uma probabilidade de perda financeira muito grande. Então, por FOF é completamente absoluto. Por hedge fund, principalmente quando eu tenho um ativo real, como é o caso do Canuma, ok, eu posso dar uma pequena relativizada. Às vezes, o laudo de avaliação do imóvel não está bem adequado, mas ela é uma pequena relativizada. Estamos falando aí de 4, 5% no máximo, porque se você pagar mais do que isso, é muito possível que você esteja pagando caro. Então eu quis trazer isso para vocês, tá? Eu acho que essa experiência de conversar com o gestor é sempre interessante, eu fiquei muito positivo. Eu acho que essa é um dos grandes diferenciais entre você ser só investidor e você ser analista. Eu sempre digo que antes de ser analista eu fui investidor e sou investidor. E o que me diferencia, o que eu vejo hoje de grande diferença da época que eu era só investidor para quando eu sou analista, é que você realmente tem a oportunidade de participar de eventos como do Hedging Day, como de outros eventos que eu já pude participar. Você está em contato direto com todos os gestores, você tem muitas vezes o WhatsApp do gestor para tirar dúvida, né? E melhor, para você trocar ideias. Foi muito bacana a conversa com o Marcelo, porque nós não falamos só do Canuma. Falamos do mercado de fundos imobiliários como um todo, expectativas de futuro, questão de emissão. Ele fica bravo assim, dizendo, porra, a emissão não pode ser feita para isso, o fundo imobiliário não pode ser um instrumento só para crescer o valor sobre a administração. Você tem que gerar valor para o cotista. O principal ponto é valor para o cotista. Eu sou investidor imobiliário há muitos anos. Você tem que realmente conseguir gerar valor. Claro que não se falou de fundo imobiliário especificamente, mas sobre a indústria como um todo, o crescimento da indústria como um todo. Eu sempre digo isso. Fundo imobiliário é um instrumento incrível. O gestor que não souber aproveitar isso vai perder espaço. Por quê? Porque ele é uma oportunidade incrível tanto para investidor quanto para gestor. E aí você vai vir pessoas como, por exemplo, o Marcelo, que estava na Brookfield, e vai vir e vai desenvolver um negócio fantástico. E vai vir outros gestores, como o pessoal da Real Investo, como o pessoal da Araújo Fontes, que estão vindo de fora e estão dizendo, peraí, eu consigo fazer um negócio muito bom, vai ficar bom para o cotista, vai ficar bom para mim também. Então, esse é um ponto interessante. E aí, nós como analistas, nós conseguimos ter um pouco mais dessa percepção. Quem é quem no mercado? Você conversa, você marca reunião por vídeo, você conversa pelo WhatsApp, você conversa presencialmente, você esbarra em eventos, você conhece alguém que conhece a outra pessoa, que aí às vezes conta ali um bastidor que ninguém sabe. Por isso que eu sempre digo, nossa, os nossos serviços de análise eles são muito baratos perto do que nós oferecemos. Porque você pega tudo isso, toda a experiência que nós temos de mercado, a quantidade de horas com que nós estudamos sempre, todas as semanas. Então você está o tempo todo estudando e o tempo todo trocando ideias com investidores extremamente profissionais. Às vezes, como investidor, pessoa física,
você é só um, você tem o seu trabalho para tocar, você consegue ali dedicar mal e mal 4, 5 horas por semana. É muito difícil você conseguir ter esse nível de abrangência que nós temos. E aí você tem, por exemplo, no caso do Desmistificando, um relatório todos os domingos sendo entregue para você com tudo que aconteceu no mercado, com a minha visão crítica. Hoje nós estamos com um time que consegue nos passar adequadamente toda essa visão crítica que nós temos no mercado, a troca de ideia que nós temos com gestores. Poxa, fiquei com dúvida no fator relevante, liga para o gestor, manda o WhatsApp por um valor que nós temos. Eu sempre digo, não faz sentido você não assinar um serviço desse tipo. Mas o objetivo aqui não era vender, né, o nosso relatório semanal, era realmente trazer um pouco da minha visão do que foi a Canuma. Eu gostei bastante. Esse tipo de estratégia, como é o caso da Canuma, como é o caso do Rinve, como é o próprio caso do KNHF, eu acho que faz muito sentido tendo uma carteira diversificada. Muitos investidores se questionam isso. Poxa, faz sentido eu ter esse tipo de fundo, Rodrigo? Porque eu já tenho uma carteira diversificada, por que eu vou comprar esse tipo de fundo? Vou pagar mais uma taxa? Então, você tem que entender que esses gestores vão buscar fazer o que você não consegue ou não quer. Não consegue porque não tem tempo, porque não tem experiência, porque não tem conhecimento, ou não quer, porque você quer investir de forma mais passiva. Então, eu sempre digo o seguinte, a estratégia de investir de forma mais passiva ela é excelente. Você vai investir para gerar sua renda, vai investir por longo prazo, e aí você vai ter aquele gestor que faz a movimentação que você quer. Então, o Rinve tem uma excelente experiência em giro de carteira, FIIs, ações. Você vai fazer isso? Você quer fazer isso? Eles vão fazer para você. A Canuma, está mostrando que eles têm experiência e têm condições de navegar de um lado para o outro, do outro lado para um. Você não vai conseguir fazer isso. E aí eles conseguem absorver as oportunidades que o mercado dá, os detalhes de desconto para um lado ou desconto para o outro. Então você vai ter isso dentro da sua carteira. Então eu particularmente gosto muito da estratégia de ter esse tipo de fundo e muitas vezes até FOFs dentro da carteira. Evidentemente você não vai ter uma carteira só disso, mas um percentual da sua carteira. Por quê? Porque esses gestores vão conseguir captar, tá, as ineficiências do mercado para você, gerando um retorno maior e mais rendimento. E eu realmente fiquei com uma visão bastante positiva da Canuma com essa reunião que tive lá com eles, de outras oportunidades também, mas esse olho no olho ele é sempre bem legal. Espero que vocês tenham gostado desse estilo aqui de vídeo. Eu nunca tinha feito vídeo assim nesse formato, apresentando o fundo, falando de uma visita a uma gestora. Então, se você gostou, deixa seu comentário, curta, não deixe, lembre-se de compartilhar com seus amigos e se não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Um abraço.